Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pela história. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Aula 23, objeto de conhecimento, a ditadura civil-militar e os processos de resistência, com o detalhamento dos anos dourados aos anos de chumbo, presidentes que antecederam o golpe, governo de Jânio Quadros e governo de João Goulart. Vamos à nossa aula? Iniciando esta aula sobre anos dourados. Quando se fala em relação a anos dourados, vem à nossa mente um período de esplendor, um período em que houve ali um desenvolvimento econômico, político e social. Será que realmente essas características marcam os anos dourados? Então vamos observar que esse período compreende de 1950 a 1960. Então temos aí uma década em que esses anos dourados eles são percebidos. Vamos observar aquele sentimento de prosperidade e também uma certa estabilização de economias destruídas no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse período ele vai vir justamente para vamos dizer assim, modificar aquela situação de destruição, aquela situação de medo, de terror que ocorreu durante o período da Segunda Guerra. Então vamos lá verificar esses anos dourados. Os anos dourados, ele compreende também um período que a gente conhece como Bossa Nova. Vocês observem aqui que nós trouxemos uma imagem para vocês, em que mostra as pessoas ali cantando, né, vivendo num ambiente de harmonia. Nesse período, vamos verificar o desenvolvimento econômico, políticas de industrialização e modernização da economia. Lembrem que é um período ali que vai ter uma grande modificação, né, um período em que vai haver ali uma certa prosperidade, visto que estavam ali inseridos em um período de pós-guerra, certo? O surgimento da Bossa Nova, que é justamente um estilo musical que vai surgir nesse período e vai surgir aí grandes nomes da música e da literatura, como Vinícius de Moraes, como Gilberto Gil, como, por exemplo, também Lara Leão. Então, esses artistas vão estar ali inseridos nesse contexto da Bossa Nova, certo? Continuando, vamos observar também que o período dos anos dourados compreende a ascensão de grandes nomes da música e da literatura, né? E também, vamos lá, seguindo, a popularização da televisão. Nesse período, vamos observar que esse eletrodoméstico, a televisão, vai ser mais acessível, porém, né, vai ser ali disponível principalmente para a classe média alta. Poucas residências terão esse eletrodoméstico. Nesse contexto também vamos observar uma atmosfera de otimismo e modernidade. E também a construção de Brasília, que vai ter ali um ar de arquitetura modernista. Então, todos esses aspectos aí são caracterizados nesse período que nós chamamos de anos dourados. E os anos dourados compreendem o governo de um presidente que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, que é justamente o governo de Juscelino Kubitschek ou JK. Vamos lá. Anos dourados, nós temos o governo de JK com o lema 50 anos em 5, em que mostra, e quem tenta ver ali o período de progresso do país, né, o rápido progresso do país, em que ele tenta tirar esses 50 anos de atraso que o Brasil estava tendo em relação ao desenvolvimento industrial em 5 anos. Ele vai desenvolver o que nós chamamos de plano de metas, que se baseava no desenvolvimento dos seguintes setores: energia, transporte, alimentação, indústria de base e também educação. Esses 5 elementos, né, eles vão estar ali inseridos nesse plano de metas, que é justamente para tentar desenvolver o Brasil do retardo ali econômico e industrial que estava inserido, certo? Vamos observar também a implantação da indústria automobilística. E nesse cenário nós vamos observar justamente a questão da introdução da Volkswagen, da Ford e da General Motors, que são justamente indústrias automobilísticas. E para que isso ocorra, vamos observar também o apoio norte-americano. Então, no
governo de JK, vamos observar um alinhamento ao capitalismo. Mas, professora, por que a senhora está falando em relação a esse alinhamento capitalista? No período pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos estar inseridos no contexto de Guerra Fria. De um lado, nós teremos países capitalistas apoiados pelos Estados Unidos e, do outro lado, teremos países apoiados pelos soviéticos, que denota ali o comunismo, certo? Vamos lá. Governo de Jânio Quadros, 1961. Ele possui uma política voltada para a moralização e combate à corrupção. Então, o Jânio Quadros ele vai vir logo depois do governo de JK. E as eleições de 60, que é justamente essas eleições em que ele vai ser eleito, nós havíamos ali um sistema eleitoral diferenciado, em que havia eleições para presidente e também havia eleições para vice-presidente. Então, não era a eleição imediata do presidente e do seu vice. Havia aí dois votos, né? Tanto para presidente quanto para vice-presidente. Nesse contexto, quem estava ali disputando as eleições presidenciais era Jânio Quadros, o Marechal Lott e Adhemar Barros. Esses são os grandes nomes que vão surgir nesse processo eleitoral das eleições de 60, certo? Em relação a Jânio Quadros, vamos observar que ele tinha ali uma política, né, voltada para a moralização, e ele era conhecido como intérprete da vontade do povo, ou seja, né, aquela pessoa que saiu ali do povão, que sabia dos anseios da população e estava ali para representar esse povo, certo? Então vamos observar que o governo dele vai representar a nação, que é justamente o quê? Colocar ali seus anseios, colocar ali os objetivos que a população em geral gostaria que fossem almejados, certo? Vamos lá. Apresentava-se como homem do povo, alimentando-se com sanduíches de mortadela e usava sempre ternos amassados. Há vídeos, né? Há também imagens em que aparece o pão de mortadela no bolso do então candidato à presidência, né? E durante os comícios, ele retirava o pão e comia durante o comício, dizendo que ele era uma pessoa normal, como qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali presente nos comícios dele, certo? E a propaganda de Jânio Quadros baseava-se no lema varrer a corrupção. Nesse período das eleições de 60, houve várias denúncias em relação à corrupção devido à construção de Brasília. Então, essas denúncias elas estavam cada vez mais afloradas. E o lema do Jânio Quadros era justamente o quê? Retirar a corrupção. E para isso ele vai usar o instrumento que é a vassoura, que vai representar a sua campanha, certo? E ele vai vencer as eleições de 1960. O seu governo, ele vai ser breve, mas também vai ser muito tumultuado. Então, para representar um pouco melhor o Jânio Quadros, nós trouxemos, né, uma representação dele. Chegue até nós o senhor Jânio Quadros. Então, com vocês aqui, eu trouxe ao meu lado o Jânio Quadros. E como vocês estão vendo aí, né, temos um lema, era um jingle, né, uma musiquinha que era cantada e falava o seguinte: eu não sou boa cantora, então eu vou só declamar para vocês, certo? Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Então, com esse lema, com esse jingle, né, e com essa representatividade da vassoura, ele vai acabar tendo ali muitos votos a favor, né, de sua candidatura e ele ganha as eleições em primeiro turno, ok? Então, muito obrigada pela sua presença, senhor Jânio Quadros, né? Nós sabemos aí da sua influência política nesse contexto conturbado da política brasileira. Então, vamos verificar quais foram as outras medidas tomadas por Jânio Quadros. Ele vai nomear ministros sem representatividade política, vai proibir as brigas de galo, uso de lança-perfume e também a utilização de biquínis nas praias, devido àquela questão de ele ter ali um aspecto moralizador para a sociedade brasileira. Vai ter uma atitude autoritária e vai se comunicar por meio de bilhetes.
Professora, como assim por meio de bilhetes? Isso mesmo, ele colocava lá os recados em pequenos papéis e saía distribuindo para os órgãos competentes, para qualquer local por onde ele iria, né? Atualmente nós utilizamos documentos oficiais, mas neste momento do governo de Jânio Quadros, ele vai usar esse tipo de comunicação, não mostrando ali formalidades em relação à sua atuação como então presidente da República, ok? Continuando, evitava qualquer tipo de negociação, né? Então, vamos observar que, por conta de ter essa atitude autoritária, o Jânio Quadros ele não vai aceitar qualquer negociação, né? Ele vai colocar ali justamente a sua influência, o seu poder de presidente. Ele também vai tomar medidas econômicas e administrativas. Olhem só, que medidas seriam essas? Vai implementar cortes nos gastos públicos e aumentar os impostos. Vai retirar os subsídios à importação de trigo e também do petróleo. Vai diminuir o crédito aos empresários. Vai congelar salários. E assim ele vai ganhar impopularidade. E vai renegociar a dívida externa. Então, olha só, dentre as medidas tomadas por Jânio Quadros, nós vamos observar que ele vai mexer com várias esferas da sociedade, tanto das mais elevadas, como ali os empresários, como também os trabalhadores, né? No momento em que ele congela o salário dos trabalhadores, vai ter uma repercussão negativa no cenário nacional por conta dessa medida. Quando se fala de congelar salários, quer dizer o quê? Que a partir daquele momento não haveria aumento salarial e nem redução salarial. Ficaria aquele valor, independente das taxas de inflação, independente de problemas econômicos que pudesse vir a acontecer. Claro que isso vai gerar o quê? Descontentamento, certo? Em relação à política externa, que pontos podemos apontar em relação ao governo de Jânio Quadros? Vamos a eles. Ele vai se aproximar de países de blocos socialistas, como a União Soviética e a China. Ele vai condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, lembrando que essa condecoração faz referência justamente a uma grande personalidade. Então, é como se fosse uma honraria. E ele entrega essa honraria para Che Guevara. Professora, mas quem era Che Guevara? Ele era justamente um dos líderes da Revolução Cubana. Então, em Cuba houve ali a implantação do comunismo, né? E aí, quando o Che Guevara vem ao Brasil em uma viagem diplomática, ele recebe essa condecoração. E claro que isso vai fazer com que outros países de viés capitalista, né, comecem a olhar o Brasil como desconfiança. Mas isso não era vamos dizer assim, um problema para Jânio Quadros, visto que ele queria tomar uma atitude de política externa independente, em que ele poderia ter tanto acordos comerciais com países socialistas, como também com países capitalistas. Só que, no contexto da Guerra Fria, vamos ver que isso vai gerar aí grandes problemas para a política externa brasileira, certo? Outra característica dessa política externa é justamente o descontentamento entre os setores mais conservadores da sociedade e das Forças Armadas. Todos esses pormenores do governo de Jânio Quadros vai influenciar também vai influenciar na sua renúncia, né? O que vai acontecer? O Jânio Quadros ele vai pensar que ele pode manipular a sociedade, pode manipular o Congresso e ele vai entregar sua carta de denúncia no dia 25 de agosto de 1961. Carta não, bilhete. Lembrem que eu falei há pouco para vocês que ele se comunicava através de bilhetes. Então, ele fez um bilhetinho escrito à mão, né? E entregou ao Congresso, mostrando ali sua renúncia. Só que, naquele momento, o Congresso ele não via problemas no governo de Jânio Quadros, até então. Mas também aceitou, numa boa, aquela decisão do então presidente. Vamos lá a renúncia dele. Ele vai renunciar em 25 de agosto de 1961, é uma tentativa de golpe frustrada. Por quê? Porque Jânio acreditava que voltaria ao poder nos braços do povo e com o apoio do Legislativo e das Forças Armadas. Então, olha só, qual era a ideia dele? Eu vou dizer que eu vou renunciar,
O povo não vai aceitar, vai pedir para que eu volte para o poder e nesse momento eu vou diminuir a força do legislativo, vou controlar as forças armadas e vou colocar minha atitude autoritária. Lembrem que ele tinha características autoritárias em relação à sua prática ali política. Só que isso não aconteceu, por isso que foi uma tentativa de golpe frustrada. E aí a sua renúncia vai ser aceita passivamente pelo Congresso, certo? E o que vai acontecer depois dessa renúncia do Jânio Quadros? Vamos lá. Quais são as consequências? João Goulart, que era vice de Jânio Quadros, estava na China durante a renúncia. A posse do vice-presidente foi contestada por setores militares e políticos conservadores. Professora, por que a posse do vice-presidente ficou sendo contestada? Bem, durante o processo eleitoral, nós tivemos a eleição de Jânio Quadros para presidente e o seu vice foi João Goulart. Os dois, eles eram opositores políticos, mas como havia eleições separadas para o presidente e para o vice, os dois foram eleitos. E na época, tinha um jingle, um slogan falando das eleições de Jânio Quadros e João Goulart. No processo de políticas diplomáticas e de visitações para outros territórios, o João Goulart aceitou a proposta de Jânio Quadros e foi até a China. Lembrando que a China ela era comunista. E o Brasil, em sua grande totalidade, tinha ali viés capitalistas. Então, quando o Jânio Quadros ele renuncia, o que ele pensa? Bem, eu vou renunciar, o João Goulart está longe, então não vai ter como ele assumir a presidência e eu vou dar um golpe de mestre e conseguir controlar tudo. Mas vimos que isso não aconteceu. Ele realmente teve o seu pedido de renúncia aceito e isso vai gerar uma crise política. Por quê? Porque o então vice-presidente não estava no território para fazer a aquisição ali da posse. E o que vai ocasionar? Olhem só. Essa crise política vai haver a disputa pela sucessão entre Ranieri Mazzilli, que era o presidente interino, e João Goulart, que era o vice-presidente. Quando há a renúncia, quem assume as responsabilidade do Estado vai ser o Ranieri Mazzilli, por isso que se fala que ele era o presidente interino, certo? Nesse momento vamos observar a adoção do parlamentarismo que vai resolver a crise política, pois limitava os poderes presidenciais, permitindo assim a posse de João Goulart. Então, esse aí é o contexto para que João Goulart assuma a presidência do país após a renúncia de Jânio Quadros. Então, trouxemos aqui para vocês uma imagem do João Goulart e algumas características do governo dele, certo? Em 7 de setembro de 1961, João Goulart assume a presidência. Sua posse foi contestada por militares e políticos conservadores, que temiam suas posições trabalhistas e de esquerda. Nesse contexto, vamos observar que alguns grupos políticos vão apoiar justamente a posse de João Goulart, dentre eles Leonel Brizola e também o general Machado Lopes, lembrando que esses dois eles eram gaúchos, certo? E defendiam a legalidade da posse de Goulart. Então, essas são as características que vão dar início ao governo de João, certo? Continuando, o governo de João Goulart, nós temos uma crise política advinda da renúncia de Quadros, que foi resolvida com a adoção do parlamentarismo. Nesse sistema, nós temos a nomeação do primeiro-ministro Tancredo Neves. E, nesse sistema parlamentar, nós vamos observar a limitação do poder do presidente. Porém, essa limitação do poder vai ser por curto espaço de tempo, visto que, em 1963, há um plebiscito que vai restaurar o presidencialismo. Professor, o que é plebiscito? É justamente a convocação da população para tomar uma decisão importante para o país. Então, até aquele momento, tínhamos como sistema político o parlamentarismo, em que tem a presença do primeiro-ministro que vai ter ali decisões de, vamos dizer assim, poder de decisão dentro do sistema eleitoral, do sistema governamental, de uma forma geral. E, em 63, há justamente
vamos dizer assim, essa eleição, essa consulta prévia para a população. E de acordo com esse plebiscito foi adotado o quê? O presidencialismo. Nesse caso, o Goulart vai recuperar plenos poderes como presidente, certo? João Goulart também vai ser responsável por aplicar algumas reformas, dentre elas o Plano Trienal. Esse plano foi elaborado por Celso Furtado, que era ministro de Planejamento, e tinha como os objetivos combater a inflação, fomentar o desenvolvimento econômico e estabilizar a economia. Então, esses pontos eles são importantes para podermos falar aí sobre o Plano Trienal. Desse plano trienal, nós temos também as reformas de base de João Goulart. Olhem só, nós trouxemos aqui um esquema para vocês observarem. E essas reformas de base de João Goulart, temos questões aí agrárias, urbana, educacional, eleitoral e também tributária, bancária, financeira. Então, vamos lá. Em relação à agrária, vamos verificar a redistribuição de terras improdutivas aos trabalhadores rurais e também aumentar a produtividade agrícola. Vamos verificar também a redução da concentração fundiária e o melhoramento das condições de vida no campo. Essas eram as questões agrárias que estavam sendo levantadas durante este governo. O nosso próximo tópico, vamos verificar aqui a questão urbana. O que ele queria? Melhorar as condições de moradia nas cidades, regulamentar o uso do solo, construção de habitações populares e garantir infraestrutura básica para as áreas urbanas. Quando se fala de infraestrutura básica, está aí atrelado a questão de transporte, de educação, de saúde, de lazer. Então, essa infraestrutura deveria ser melhorada com esse plano adotado neste governo. O nosso próximo tópico é a questão educacional. O que ele falava em relação à educação? Universalização do ensino básico, melhoria da qualidade de ensino público, valorização dos professores e também a expansão do ensino técnico. Então, vamos observar que ele tinha essa preocupação com o sistema educacional em seu plano, né, em suas reformas de base. Outra questão que vamos observar é o sistema eleitoral. O que ele queria? Ampliar a participação política, direito de voto para os analfabetos, instituição de voto para maiores de 16 anos e também combater a corrupção eleitoral. Então, se vocês observarem, nós temos aqui um sistema eleitoral parecido com o atual, né? Ou seja, nós temos a participação política ampla, temos o direito ao voto para os analfabetos na Constituição atual, certo? Maiores de 16 anos já podem votar, só que atualmente esse voto ele é facultativo, certo? E também temos aí uma tentativa de combater a corrupção eleitoral. Como é que poderia se dar esse combate, né? Até então, as eleições elas eram feitas com cédulas, né, com papéis. E aí o eleitor ia lá e preenchia os seus dados. E antes dessa reforma eleitoral, havia pessoas que tinham títulos eleitorais em várias cidades, né? Não havia um sistema eleitoral nacional, não havia um registro nacional para isso. E isso acabou facilitando essa corrupção. Com o passar do tempo, o sistema eleitoral ele vai ser modificado e ele vai ser renovado até os moldes que nós conhecemos hoje, certo? Continuando, vamos lá para a questão tributária, bancária e financeira. O que compreende esse período? Esse tópico. Sistema tributário mais justo e progressivo, modernização do sistema bancário e financeiro para torná-lo mais eficiente e acessível, e também fomentar o crédito para a produção e o consumo. Então, essas características fazem parte, né, do que nós chamamos das reformas de base de João Goulart. E quais foram os resultados e impactos do plano trienal? Vamos a eles. Não vai atingir seus objetivos devido à oposição política, agravamento das condições econômicas, a inflação alta e persistência dos problemas fiscais.
Vamos verificar também a frustração na implementação do plano trienal, que vai acarretar instabilidade política e econômica, favorecendo o golpe civil-militar de 1964. Na história, nada acontece por acaso. Tudo tem ali um contexto, e nós estamos verificando justamente o contexto que deu início ao golpe civil-militar, que vai dar início à ditadura militar, certo? Vamos lá aos conflitos que nós tivemos no governo de João Goulart. Polarização política. Havia uma crescente polarização política entre a esquerda, que apoiava as reformas de Goulart, e a direita, que tinha uma guinada socialista. Crise econômica, inflação alta e déficits orçamentários que exacerbaram as perdas sociais. Além disso, vamos lá para o golpe civil-militar em 1964, que foi deflagrado no dia 31 de março, em que setores das Forças Armadas, apoiados por grupos políticos e empresariais conservadores, desencadearam um golpe militar que depois João Goulart, ou seja, que retiraram do poder. Ele se exilou no Uruguai e depois na Argentina, onde permaneceu até sua morte em 1976. Além disso, esse golpe, essa ditadura civil-militar, ela vai dar início ao que nós chamamos de regime militar, que vai durar até 1985, em que nós vamos observar aí a caracterização por repressão política, censura e violação dos direitos humanos, que são características para essa ditadura civil-militar. Ainda verificaremos a reabilitação póstuma. Depois que Goulart faleceu, ele foi reconhecido como um presidente que buscou reformas sociais significativas. Prova disso foram as reformas de base que ele propôs, tanto na questão agrária, quanto na questão financeira, quanto na questão social, educacional. Então, ele queria implantar reformas que pudessem ali modificar a sociedade. Então, em 2013, seus restos mortais foram exumados para investigar suspeitas de envenenamento, mas a causa de sua morte permanece oficialmente natural. Após essa questão do João Goulart, da deposição dele, desse problema político em que ele estava envolvido e também as questões econômicas, vamos observar a implementação dos anos de chumbo. Até então, tínhamos visto aí a questão dos anos dourados, mas vimos que é por um curto período de tempo e agora vem a repressão com os anos de chumbo. Olhem só. Período de 1964 a 1985. Esse é o momento mais repressivo da ditadura militar. Maior intensidade dessa repressão vai acontecer entre 1968 a 1974, com uma repressão política, regime autoritário que restringiu liberdades civis, censurou a imprensa e perseguiu opositores políticos. Nesse período também, vamos observar a implementação de atos institucionais, como o AI-5, de 1968, que foi o auge da repressão, suspendendo direitos civis e políticos. A violência e a tortura foram aplicadas a partir da deflagração desse ato institucional e também a produção cultural significativa que expressava a resistência ao regime. Então, estamos finalizando a nossa aula com o que nós chamamos de anos de chumbo, o período que vai ser caracterizado pela presença dos militares, pela presença de uma ditadura repressora, pela presença de censura, pela presença de torturas. Então, todos esses elementos, eles vão acabar ali, vamos dizer assim, censurando e também restringindo as liberdades, ou seja, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de expressão, todos têm que obedecer às opiniões e às decisões tomadas pelos governos militares, certo? Então, esse período, nós temos aí a questão de
tentar varrer a corrupção do país, tentar moralizar o país, mas isso estava ali, nesse momento estava ali inserido também a questão da repressão, da violência e da tortura que foram aplicadas a milhares de pessoas e também ocasionando a morte de muitas pessoas que até então, muitas delas nem tiveram seus corpos encontrados. Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.